Salmo de número 39. Podem abrir as Bíblias de vocês. Salmos de número 39. Esse, não ele todo, né, mas um versículo especificamente, esse salmo. Esse é um salmo de Davi, escrito por Davi. Vamos ler a palavra do Senhor? Vou ler na Nova Versão Internacional. Eu disse: vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras. Porém mordaça em minha boca enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Enquanto me calei resignado e me contive inutilmente, minha angústia aumentou. Meu coração ardia-me no peito, e enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Então comecei a dizer: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Deste aos meus dias o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Sim, cada um vai e volta como sombra. Em vão se agita, amontoando riquezas, sem saber quem ficará com ela. Mas agora, Senhor, que hei de esperar, minha esperança está em ti. Somente no versículo 7. Vamos orar em pé ainda? Deus, obrigado, Pai, pela tua palavra que foi lida e será explicada. Obrigado pelo privilégio e responsabilidade que tenho aqui, Deus, de compartilhar da tua palavra. Que ela sirva de edificação para os meus irmãos, assim como ela serve para mim, Pai. E que em tudo o teu nome seja glorificado e honrado. Não deixe que eu atrapalhe, Pai, o recado que o Senhor tem para essa igreja. No nome de Jesus que oramos. Amém. A igreja pode sentar-se. O Salmo 39, esse que a gente leu, os 7 primeiros versículos dele, começa com um plano do salmista. O primeiro versículo diz assim: eu disse, vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras. Porém mordaça em minha boca enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Queria que os irmãos parassem um pouquinho, olhassem para a sua Bíblia aí. Está projetado não. Então, olha para a sua Bíblia mesmo, para o texto. Olha para esse plano do salmista. Releiam esse versículo. E percebam, o plano que ele fez foi um plano bom ou um plano ruim? Olha o plano dele. Eu disse: vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras. Porém mordaça em minha boca enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Plano bom, né? Se ele falou assim, ó, eu vou vigiar a minha conduta e não vou pecar em palavras. Ou seja, eu vou economizar no pecado. Resumindo ali o plano dele. E o plano dele é um plano bom, assim como os planos que a gente normalmente faz nas nossas vidas. Eu acho que ninguém costuma fazer um plano ruim, entre aspas, né? Os planos que a gente faz querendo acertar. Pelo menos é assim com quem tem um pouquinho de lucidez, faz um plano bom, um plano para acertar. Né? E ele fez esse plano, inclusive ele foi mais assim, ó, vou colocar uma mordaça na minha boca enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Então, assim, se tiver ímpio perto de mim, não vou falar nada. Não vou pecar em palavras. Eu vou vigiar minha conduta. Vou ser exemplo. Então ele fez planos assim como todos nós fazemos planos. Só que olha o versículo 2, que é o próximo versículo. Diz assim: enquanto me calei resignado e me contive inutilmente, a minha angústia aumentou. O plano dele deu certo ou deu errado? Deu errado. Se ele falou que foi inútil, ó, enquanto me calei resignado, me contive inutilmente, então ele ficou com a sensação que o plano dele foi inútil. E a angústia dele aumentou. Não sei vocês, mas pelo menos eu tenho a tendência de querer planejar, controlar muito a minha vida. E quando eu faço um plano e não dá certo, de fato gera uma certa angústia, não é isso? Fiz tudo certinho. O meu plano era bom aqui.
Era para não pecar, mas deu errado. Obrigado, embaixador do rei. Também sou embaixador do rei, porque uma vez embaixador, sempre embaixador. Também sou embaixador do rei. Serviço real que ele fez aqui agora. Isso aí. Mas voltando para cá, fecha esse parênteses. O plano dele deu errado. Mas por que será que o plano dele deu errado? Quando eu olho para o texto ali, por que vocês acham que o plano do salmista deu errado? O que tinha de errado nesse plano dele aí? Oi? Porque ele se calou acerca do bem? Muita gente pensa que é isso. Mas não acho que é isso, não. Apesar da nossa campanha de missões estaduais ser fale, né? Em todo tempo, ousadamente. Ano que vem vai ser, já sabe? Não posso dar spoiler, não. Essa semana eu estava reunido com os gerentes de missões estaduais. A gente estava planejando a campanha de missões estaduais de 2025. Tenho ajudado a Convenção Batista Mineira. Vou falar, tá? Só para vocês, não espalha não. Mas o tema do ano que vem vai ser Fale e Não Te Cales, fechando esse ciclo aí dos 5 anos. Mas não foi isso não, por mais que a gente muitas vezes ache isso. Que o errado do plano dele foi esse pontinho aqui, ó, que eu calei até acerca do bem, foi por isso que deu errado. Só que isso acontece muitas vezes com a gente. A gente faz um plano, querendo acertar, um plano bom, e aí o plano não sai como a gente queria, a gente começa a querer, onde foi que eu errei? Qual foi o pontinho que eu errei? Sabe qual que é, na minha opinião, e aqui não é teologia, não, é de fato a minha impressão quando eu leio o texto. Sabe qual que foi a falha dele aqui? Olhando. Na primeira parte do versículo, eu disse. Foi um plano que quem fez? Ele. Não foi um plano que Deus me mostrou para fazer isso. Não foi um plano de Deus. Foi um plano dele. Vaidade. Eu disse. Primeira palavrinha do texto aí, ó. Eu disse. Tem outras versões que é disse eu, né? O erro dele, para mim, foi fazer o plano sozinho. Abre lá em Provérbios 16, de 1 a 3. O que diz? Ao homem pertencem os planos do coração, mas o Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Percebam que nesse primeiro versículo não mostra o salmista, se Deus quiser eu vou fazer isso, consagrando esse plano dele ao Senhor. Muitas vezes a gente, não sei vocês, mas eu faço isso. Eu tenho essa tendência de querer controlar, querer fazer as coisas do meu jeitinho, sabe? Do jeito que eu acho que é o melhor, eu acho que é o certo. E algumas vezes eu até peço para Deus se juntar a esse plano. Só que a ordem devia ser diferente, né? É porque os planos têm que ser de Deus e eu me junto àquilo que Deus está fazendo. Não é Deus que me segue. Vou fazer, toma decisão, e lá na frente, Deus, você não está abençoando aqui? Não. Quem tem que conduzir, quem tem que estar à frente, é Ele, não sou eu. E quantas vezes a gente faz planos bons, com uma boa intenção, mas que não são bem-sucedidos, não dão certo. E não dão certo principalmente porque a gente fez o plano só nosso. Não era um plano de Deus. Porque a palavra dele diz que o homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Consagre o Senhor o que você faz e tudo vai ser bem-sucedido. A gente não pode esquecer disso. Primeira Igreja Batista aqui em Congonhas. Primeira coisa que eu acho que vocês precisam ter, e eu acredito que já estão tendo nesse período de transição, como eu falei. Não, o pastor Felipe Mercadante saiu, mudou de ministério, como é que vai ser agora? Vamos decidir como é que vai ser e tal, vamos planejar. Não.
primeira coisa que eu acho que tem que continuar fazendo, que é o que a gente já estão fazendo, é submeter isso a Deus. Deus, nos mostra, nos dá a sensibilidade de perceber qual que é o movimento que o Senhor está fazendo. O que o Senhor quer para a gente aqui? Não sai vocês decidindo, fazendo as coisas, não. Isso serve para a igreja, serve para a sua vida também, pessoal. Quantas vezes a gente faz planos, toma decisões, como eu falei, sem consultar a Deus. E depois que a gente já decidiu, o que a gente faz? Deus abençoa. Quando não deveria ser assim. Deus tem que estar lá no início. Antes do plano acontecer, Deus já tem que ser consultado. E aí, voltando para o texto, o versículo 3 mostra como é que ele se sentia. Ele fala assim: meu coração ardia-me no peito, e enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Então comecei a dizer: o que nós fazemos quando os planos não deu certo? Nós começamos a questionar, a querer entender, querer achar o motivo, achar a razão. A gente quer resposta. E foi justamente isso que o salmista fez. Ó, meu coração ardia no peito e começou a meditar, refletir, pensar por que será que não deu certo e tal. E começou a dizer, porque o fogo estava aumentando, o ardor no peito dele estava aumentando. E o que ele começou a dizer? Olha o versículo 4. Mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Nós queremos saber do futuro, queremos saber o que tem depois da curva. Vocês que estão aqui na beira da BR, quantas vezes você está vindo atrás daquela carreta e tem uma curva, está com pressa de chegar e você queria saber, será que está vindo o carro lá e dá para ultrapassar aqui pela outra faixa? A gente quer saber lá na frente o que tem. A gente não quer esperar o tempo de Deus. A gente quer ter o controle de tudo. A gente quer estar no domínio. O salmista fala assim, ó, para que eu saiba quão frágil sou. A gente até fala assim, ó, Deus, me faz para eu conhecer minhas fraquezas. A gente queria ter aquele aplicativo GPS, o Waze, o Google Maps, que a gente usa. A gente fica acostumado com aquilo que nos mostra o destino, a hora que a gente vai chegar, se tem trânsito no caminho, se não tem, se teve um acidente, se não teve, quando tem blitz, quando não tem, onde tem radar, onde não tem. A gente quer estar acostumado com isso. Saber tudo. Como é que vai ser, exatamente planejar. O Waze avisa quando tem perigo, se tem alguma rota alternativa para eu seguir, se não quiser seguir caminho. Só que na vida, gente, não é assim não. E a gente leva essa experiência que a gente tem ali com o Waze, com o Google Maps, ali, para a nossa relação com Deus. Como se ele fosse essa ferramenta para nos servir. Como se Deus fosse essa ferramenta que, Deus, me mostra como é que vai ser. A gente quer abrir a Bíblia para ter resposta, às vezes, como se a Bíblia fosse, ó, daqui 200 metros você vai virar à direita. Ou, quando chegar lá, você vai falar isso para o seu patrão. Você vai falar isso para o seu vizinho. Ou, fulano, vocês vão ficar 2 meses sem pastor e vai chegar um pastor. A gente quer saber a resposta, quer saber tudo. A gente quer saber como é que vai ser. Só que a Bíblia não é essa ferramenta. A Bíblia é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é viva e eficaz para penetrar lá no íntimo do nosso ser e transformar aquilo que precisa ser transformado. O convite de Cristo para a gente é para um relacionamento, para a gente segui-lo. Diferente do GPS que vai ali nos mostrando o caminho todo, você tem noção toda da rota, a gente não tem essa rota toda, a gente só tem alguém que conhece o caminho final, conhece o destino final. Falou que a gente precisa ter bom ânimo, porque no mundo a gente vai ter aflição, mas ele venceu o mundo.
Sabe quando você tem que ir para um lugar desconhecido? O que você prefere? Ir com o Waze, saber o mapinha todo ali? Ou estar do seu lado alguém que conhece a região, conhece o caminho, mora lá e vai só te guiando? Eu prefiro ir com alguém que conhece o caminho do meu lado, porque o Waze já me jogou em algumas enrascadas, não sei os outros motoristas aí. E na verdade a proposta do evangelho não é nem que a gente dirija a nossa condução, não. É a gente deixar Cristo no volante, dirigindo nossa vida, e a gente ir curtindo a viagem no banco de trás, nem no carona, não. E ali, sabe quando seu filho está dirigindo? Meus filhos fazem muito isso. Eles fingem que tem um volante atrás, ficam lá brincando, eu viro para a esquerda, eles fingem que está virando para a esquerda e tal, tá ali comigo. Mais ou menos isso que Deus quer fazer com a gente. Que Ele conduza a nossa vida e a gente fica ali na melhor parte da viagem, só olhando a paisagem, fingindo que está virando para a esquerda, para a direita, mas deixa Ele conduzir. Muito melhor, gente, do que você estar lá preocupado, se tem que virar para a direita, à esquerda, qual é o caminho que você tem que seguir, se tem trânsito, se não tem, se vai ter radar, se não vai, se está vindo um carro desgovernado do outro lado, se está chovendo, se não está. A proposta de Cristo para a gente é de fato a gente descansar nele e deixar ele nos conduzir, a gente confiar, seguir tranquilo. E quanto mais a gente começa a se perguntar para Deus, como é que é Deus, como é que vai ser, como o salmista fez aqui, mostra-me, Senhor, o fim da minha vida, o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Quanto mais a gente começa a se questionar, perguntar a Deus, a gente conhece as coisas, a gente começa a perceber a nossa fraqueza, a nossa pequenez, a nossa insignificância. Que é mais ou menos o que o salmista faz aí. Ó. Olha o versículo 5. Se antes ele estava questionando, agora ele já está afirmando, né? Deste aos meus dias o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Quanto mais se conhece, mais se sabe quão pequeno a gente é e quão grande Deus é. Como eu falei, eu cursei ciência da computação. Não sei se tem alguém aqui que é da área de exatas, engenharia, alguma coisa assim. Na engenharia, nas exatas, no cálculo, né, a gente aprende que 1 dividido por infinito tende a zero. O que é isso? Se eu tenho uma coisa comparado ali com o infinito, dividido pelo infinito, a resposta aqui ali vai tender a zero. Ou seja, se eu tenho um copo d'água para dividir para uma pessoa, eu tenho um copo d'água. Se tem 2 pessoas, meio copo d'água para cada um. Se eu tenho um copo d'água para esse tanto de pessoa que tem aqui, ó, cada um vai tomar um pouquinho, não é? Um golinho de nada. Agora, se eu tenho um copo d'água para Congonhas inteira, quanto cada um vai tomar? Uma gotinha. Se eu tenho um copo d'água para o Brasil inteiro, quanto cada um vai tomar? Menos que uma gotinha. Vai tomar quase nada. Essa que é a ideia. 1 comparado ali com o infinito é nada. Quem que é 1? Eu. Quem que é infinito, eterno? Deus. É isso que ele está falando aqui. Deixa aos meus dias o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. Ele começa a refletir, a perceber que nossa vida, comparada com a eternidade, é o que? Nada. Por mais que a gente ache que 5 anos é muito tempo, 15 anos é muito tempo. Compara isso com a eternidade. Que a gente vai viver com Deus. É nada. Isso aí. E aí a gente começa a entender que não é sobre o Douglas, não é sobre o Renato,
sobre Eduardo, não é sobre a PIB Congonhas. É sobre Deus e a obra que Ele está fazendo, não a nossa. É sobre os planos dele, não o nosso. É sobre Jesus, sobre Deus, sobre o que Ele está fazendo. Percebam que até o verso 4, que a gente leu inicialmente, o foco está no eu. Eu disse, enquanto eu me calei, meu coração ardia, me mostra. Quando chega no versículo 5, ele já começa uma viradinha para ele falar assim, mas eu não sou nada não, sou um sopro, acabou. E é interessante que essa viradinha, e esse aqui é um salmo escrito para o mestre da música, ou seja, foi musicado, não sei em qual melodia, mas foi musicado esse salmo. E na sua Bíblia, talvez tenha aí, a minha tem, depois do verso 5 tem ali, pausa. E aí a gente se lembra que quando a gente começa a se questionar demais, pensar demais em si, às vezes a gente precisa também de algumas pausas tão importantes na nossa vida. Quando a gente olha para o Senhor, começa a tirar o foco da gente, ver nossa pequenez e olhar para o Senhor, a gente tem tempo, inclusive, para fazer essas pausas necessárias e sair do meio dessa roda viva, dessa correria que às vezes a gente vive, no trabalho, e consegue fazer essa pausa. E é interessante que depois da pausa, percebam que já não tem mais questionamento. Olha o que ele fala. Sim, cada um vai e volta como sombra. Em vão se agita, amontoando riqueza sem saber quem ficará com ela. Cada um vai e volta como sombra. Sombra, sopro. Perceba com o que ele compara a nossa vida? Só com coisa que é passageira. Uma sombra que não deixa marca nenhuma, só está ali com o sopro. A gente começou falando dos planos que a gente faz aqui. E normalmente quando a gente fala de planos, a gente pensa nos planos de curto prazo, médio prazo e longo prazo, né? Não é isso que a gente fala? Quando fala de plano, de investimento, de alguma coisa. Essas 3 categorias que a gente calcula aí. Qual dos 3 dá mais retorno para a gente? Um investimento, por exemplo. Um de curto prazo, um de médio prazo ou um de longo prazo? Longo prazo, né? Todo mundo sabe disso. Novidade nenhuma disso aqui. Agora eu pergunto para você, quais seus planos, quais seus investimentos de eterno prazo? Não é nem de longo, não. Se o de longo prazo são importantes, e os investimentos, e os planos de prazo eterno que você tem feito? Como é que estão? A gente é tão imediatista, gente. A gente só pensa no hoje, no amanhã, no ano que vem, no máximo daqui 5 anos, 10 anos a gente está pensando. A gente precisa olhar mais para a eternidade, fazer essa pausa, para tirar o foco da gente, colocar o foco em Deus e pensar nessa eternidade. Pensar nos nossos planos eternos. Pergunto novamente, quais os investimentos de eterno prazo que você tem feito? E aí, depois do versículo 6, chega no versículo 7. Versículo 7, que é o que eu falei, que é o meu versículo da Bíblia predileto. Mas agora, Senhor, que hei de esperar? Essa pergunta é a pergunta que eu falei que eu já fiz algumas vezes na minha vida. Quando eu passei no vestibular, eu perguntei, nem agora, Senhor, o que eu espero? Quando meus filhos são gêmeos, nasceram de forma prematura, com menos de 1 quilo, ficaram internados ali em Mater Dei. Eu perguntei, e agora, Senhor, como é que vai ser? O que eu espero? Quando eu precisei mudar de cidade, perguntei, que agora, Senhor, o que eu espero? Quando a igreja fica sem pastor,
Imagino que a igreja se pergunte: e agora, Senhor? O que a gente espera? E talvez você chegou aqui nessa noite fazendo essa mesma pergunta. E agora, Senhor? O que eu espero? E agora, como é que vai ser? Pastor Felipe não está aqui com a gente mais. A gente gostava tanto dele. Ou a gente ainda gosta tanto dele. Talvez você chegou aqui querendo saber como é que vai ser daqui para frente. Querendo ter o controle de tudo nas suas mãos. A boa notícia para você é que tem sim alguém no controle. Você não está aqui por acaso. E quem está no controle é capaz de fazer muito mais, ou infinitamente mais, muito mais abundantemente além do que aquilo que a gente pensa, imagina, sonha. Que os planos dele são maiores do que os nossos. A gente precisa lembrar disso. Lembrar que por melhor que seja o seu plano, a vontade dele é o quê? Boa, perfeita e agradável. Só que a gente diz isso, lê isso algumas vezes, só que a gente não descansa nisso. Ou parece que a gente confia, não acredita nisso. O C.S. Lewis tem uma ilustração interessante que ele fala assim: é fácil dizer que uma corda ela é forte e firme se eu estou usando ela para pendurar um caixote. Mas se eu preciso dependurar nela, ou alguém dependurar meu filho nela ali, disso depende minha vida, eu meio que quero conferir se ela é forte mesmo antes. Muitas vezes a gente faz assim com a palavra de Deus. A gente canta, que a gente confia, que a gente descansa, que Ele é bom, que Ele nos ama, que os planos dele são maiores que os nossos, que a vontade dele é boa, é perfeita e agradável. Só que na hora da gente descansar nisso, cadê que a ansiedade deixa? Cadê que a angústia que fica na gente deixa a gente repousar disso, descansar? Minha oração é que você possa responder essas perguntas, essa angústia, do mesmo jeito que eu tenho respondido desde que eu me deparei com esse versículo. Falando sempre assim: minha esperança está no Senhor. Ou minha esperança está em Ti. E sempre que eu começo a ficar me questionando: oh Deus, como é que vai ser? Falei que eu estou de mudança para muitas classes, estou ali nessa fase de olhar lugar para morar e tal, escola para os meninos. Como é que vai ser, Deus? E aí eu preciso escutar isso aqui. Estou perguntando demais. Estou precisando colocar a minha esperança no Senhor. E dizer assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, outros em diplomas, outros em dólares. Mas a minha esperança está no Senhor, que fez os céus e a terra, que é o começo e o fim, que coloca quem Ele quer, onde Ele quer, na hora que Ele quer, e que retira também, porque é Ele que estabelece os governantes e os retira. É Ele que está no trono, não sou eu. É Ele que é o juiz, não sou eu. E quantas vezes eu estou querendo tomar o lugar de Deus, gente? Estou querendo decidir. Estou querendo ter caneta na mão, ter o controle na mão. Eu preciso lembrar que Ele é Senhor de tudo, inclusive da minha vida. Ele é dono de tudo. E por mais que a gente já saiba disso, muitas vezes a gente precisa ser lembrado. Porque quantas vezes a gente quer pegar o controle, quer pegar a direção na nossa mão e guiar no nosso ritmo, do nosso jeito. Como se a obra fosse nossa, não fosse de Deus. E aí, irmãos, eu estou falando para mim também, não é só para vocês, não. A gente quer fazer muito isso. E eu só posso dizer com convicção plena: minha esperança está no Senhor, se eu já entreguei minha vida a Ele. Essa é uma paz, é um privilégio que só o crente tem.
quem ainda não conhece a Cristo, não tem como descansar nisso, não. Mas quem já conhece a Cristo tem que descansar nisso. Tem uma música, um corinho antigo, que fala assim: é meu, somente meu, e é como se fosse Deus falando pra gente, todo o trabalho, e o seu trabalho é descansar em mim. A gente precisa descansar no Senhor. E talvez a gente se estresse porque a gente não quer descansar, a gente quer trabalhar. A gente quer fazer as coisas, colocar a mão na massa, fazer na força do nosso braço. E talvez se você está aqui nessa noite, está ouvindo a gente, e ainda não sabe descansar no Senhor, o primeiro passo é entregar a sua vida a Ele, entregar o controle total da sua vida a Ele. Depois caminhar com Ele. E essa igreja aqui, você tem certeza que tem gente disposta a te ajudar nessa caminhada. Para a gente encerrar, já concluindo para o fechamento desse sermão, falei que não ia demorar só 1 hora, não. Queria que a gente lesse junto Mateus capítulo 6. Vai projetar aqui, Denise? Denise mesmo, né? Isso aí, lembrei. Denise vai projetar, a gente vai ler aqui Mateus 6, o versículo 25, depois os versículos 31 e 33. Vamos ler juntos, sentados mesmo, no lugar que a gente está? Por isso, digo a vocês que não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que vestir. A vida não é mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Portanto, não se preocupem dizendo: o que comeremos, o que beberemos, ou o que vestiremos? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Esse texto é mais ou menos isso que a gente acabou de ler aqui no Salmo 39. Não fica preocupado, perguntando: e agora? Como é que vai ser? E agora, o que eu espero? Coloque sua esperança no Senhor. Busca em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. PIB de Congonhas. Busquem o Senhor, a vontade dEle, e o pastor que Ele tem preparado para essa igreja certamente chegará no tempo de Deus, não no tempo do Renato, não no tempo de ninguém aqui. Porque é Deus que está no controle, a igreja é dEle, não é de nenhum de vocês. A obra é dEle, não é nossa. E é Ele que faz. E Ele está agindo, gente, o tempo todo ao nosso redor. Tem um discipulado, não sei se essa igreja que já fez, se chama Conhecendo a Deus e Fazendo a Sua Vontade. E ele trata de algumas verdades espirituais. E a primeira verdade espiritual que nesse discipulado tem é que Deus está agindo constantemente ao nosso redor. E Ele nos convida a participar com Ele da sua obra. É isso que a gente tem que entender, a obra é dEle. A gente só participa junto com Ele. A gente se junta a Ele naquilo que Ele já está fazendo. Os planos têm que ser dEle, não nossos. Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Gente, é boa no sentido de ser proveitosa, é perfeita, não tem erro, e ainda é gostosa, é agradável. Por que eu não vou querer essa vontade, gente? Os planos dele são maiores, muito melhores que os nossos. Por que eu vou querer fazer o meu? Só que quantas vezes a gente fala para Deus: Deus, seu plano é bom, mas se colocasse um pouquinho mais de sal ficava melhor, sabe? Fazer o negócio do nosso jeito, dar o palpite ali. A gente quer desse jeito. Deus, eu sei que o Senhor é soberano, mas talvez você não está percebendo, tem isso aqui, ó. Faz desse jeito aqui, a gente quer dar ordem para Deus. Vamos descansar no Senhor, porque Ele é a nossa esperança. Vamos orar? Se talvez você está aqui nessa noite e quer falar assim: Deus, eu estou precisando descansar no Senhor. Estou precisando colocar a minha esperança no Senhor.
Se coloque em pé no seu lugar mesmo enquanto a gente ora, pedindo ninguém para vir para frente, levantar a mão não, dizendo para Deus, não para mim. Deus, eu quero responder sempre que minha esperança é o Senhor, está no Senhor e somente em Ti, ó Pai. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque em tudo nós vemos o cuidado do Senhor. Obrigado, Pai, porque a gente não precisa se descapelar, ficar ansioso, ficar preocupado, Deus, sabe, como é que vai ser amanhã, porque o Senhor mesmo disse, cada dia tem seu próprio mal. Busca primeiro o reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas são demais coisas, vão ser acrescentadas. O Senhor que está no controle, ó Pai, não a gente. Nos ajude a descansar no Senhor, ó Pai. Ó Deus, nesse momento eu te peço para esses irmãos que estão em pé, dizendo para o Senhor, Senhor, eu confio em Ti. Eu quero descansar em Ti. Eu quero viver, ó Deus, sabendo que a minha esperança é o Senhor, não sou eu. Ó Pai, eu te peço também por ela, primeira igreja batista aqui em Congonhas, que está nesse momento de transição pastoral, ó Pai. E a gente sabe que esse é um momento delicado para a igreja, que a gente não quer que seja longo, a gente quer que seja breve, mas que seja, ó Pai, no tempo do Senhor, não no tempo do homem, ó Pai, que seja a vontade do Senhor que prevaleça sempre, ó Deus, e não a de ninguém. Porque como a gente acabou de dizer, ó Pai, a vontade do Senhor é boa, é perfeita e agradável. E os planos do Senhor são muito maiores e melhores do que os nossos, ó Pai. Então, Pai, vá, Senhor, que a Tua vontade seja cumprida e que a gente descanse e tenha a sensibilidade, ó Pai, de percebê-la a cada dia na nossa vida, ó Deus, como alguém que está do nosso lado, nos conduzindo, nos guiando, nos orientando, ó Pai. Que o Teu Espírito que habita em nós nos ajude, Deus, a perceber a direção que o Senhor tem nos dado. E é no nome de Jesus, ó Pai, que eu oro, agradecido. Amém. Irmãos,